Boa noite, queridos. Som. Ei. Som. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Amém. Deus abençoe vocês. Vamos nos colocar em pé. Eu queria perguntar para vocês se vocês têm algum motivo de oração para a gente estar trazendo aqui agora, esse momento, se alguém tem um motivo, se alguém quiser levantar a voz e orar. Orar pelo Celso. Tudo bom, Celso? Bem-vindo, viu? Não, com certeza. Deixa, pode ficar aí. Então, pessoal, eu peço para que alguém levante a voz, vamos orar pelo Celso, ele está com um problema no pé, para que a igreja esteja abençoando ele. Amém? Amém. Amém, Pai querido. Nós te bendizemos, ó Pai, te adoramos, ó Pai, porque Amém. cremos que o Senhor é bom, cremos que o Senhor é fiel e cremos que o Senhor está aqui conosco, ó Pai. Eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor traga ao nosso coração, à nossa mente, a consciência, ó Pai, da Tua presença nesse lugar, ó Deus. Amém. A consciência, ó Pai, do poder que há na coletividade da Tua igreja, Pai amado. Ao poder que há, ó Pai, na palavra da Tua igreja, Pai querido. Traga ao nosso coração isso, ó Pai. Quebra-se nos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Nesse momento, ó Pai, nós queremos colocar diante de Ti a vida do Celso, ó Pai, que tem esse problema no pé. Pai querido, nós clamamos, ó Pai, a Tua misericórdia sobre a vida dele, ó Deus. Traga a saúde, ó Deus. Traga a recuperação, ó Deus, o conforto, ó Pai. Pai, que nós cremos que o Senhor tem poder para isso, ó Deus. E nós, como igreja, nós declaramos isso sobre a vida dele, Pai querido. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado. Na vida, Pai, daqueles também, Deus, que estão nos assistindo, ó Pai, pedimos que o Senhor esteja alcançando os nossos familiares que ainda não Te conhecem, ó Pai. Pai, que o Teu Espírito esteja, Pai, alcançando os corações, ó Deus, trazendo arrependimento, Pai, trazendo, ó Deus, a consciência também, ó Deus, do Teu poder, Pai querido. Nessa noite, ó Pai, nós dedicamos a Ti, ó Deus, um perfeito louvor, ó Pai. Que saia das nossas bocas, ó Deus, uma adoração genuína e sincera, ó Pai. Aceita o nosso louvor, ó Pai, aceita o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Deus, seja bendito nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Dos confins dessa terra, do profundo do mar, das alturas do céu, nós Te exaltamos, do interior dos fracos, do brado dos fortes, e dos lábios de todos, nasce essa canção. Levante suas mãos, declare. Sempre através dos tempos, Tu serás coroado, grande Deus. Os povos o exaltam, Senhor da criação, grande Deus, seja exaltado. Aleluia. Dos confins dessa terra, do profundo do mar, das alturas do céu, nós Te exaltamos, do interior dos fracos, do brado dos fortes, e dos lábios de todos, nasce essa
serás coroado, grande Deus. Os povos o exaltam, Senhor da criação, grande Deus, seja exaltado. Sempre através dos tempos, tu serás coroado, grande Deus. Os povos o exaltam, Senhor da criação, grande Deus, seja exaltado. Sempre através dos tempos. Sempre através dos tempos, tu serás coroado, grande Deus, grande Deus. Os povos o exaltam, Senhor da criação, grande Deus, seja exaltado. Dos confins dessa terra, Dos confins dessa terra, do profundo do mar, das alturas do céu, das alturas dos céus, te exaltamos. Aleluia, Jesus. Exaltamos o teu santo e poderoso nome, Deus. Aleluia. Declaramos, ó Pai, que um dia toda a terra se encherá da tua glória, Deus, Sim, e todo Senhor. olho, todo olho verá, ó Deus, e todo joelho se dobrará diante da tua grandeza, Pai. Te exaltamos, Jesus. Aleluia. glórias a ti, Jesus. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
morte venceu. Aleluia. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Aleluia. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu, a morte vencer. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. De novo, nosso Deus ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Mais uma vez. Nosso Deus é poderoso. Aleluia, Jesus. Nós cremos, ó Pai. Nós cremos no Teu poder, ó Pai. Nós cremos na vitória que temos em Ti, Pai amado. Nós cremos, ó Pai, que independente, ó Pai, da nossa situação, das circunstâncias, Deus, em Ti nós somos mais que vencedores, Pai. Obrigado por isso. Obrigado pelo Teu sacrifício por nós, ó Deus. Nós não merecemos isso, ó Pai. Aleluia, Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono assim está, teu nome imutável é. O inferno não prevalece,
adoramos, ó Pai, a tua grandeza, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Obrigado, Jesus, aleluia, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Mais uma vez. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Te adoramos, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelas vitórias em Ti, Deus.
Obrigado pela tua grandeza, obrigado pela tua misericórdia. Aleluia. Nós, Deus. Te adoramos, Jesus, em nome de Jesus. Graças a Ti, Pai. Graças a Ti, Senhor. Aleluia. Senhor, nós te adoramos por causa do louvor que nós cantamos, Deus. Oh, Deus. Nós colocamos diante de Ti a adoração do Teu povo nessa noite, Deus. Porque entendemos que se estamos louvando é um privilégio que o Senhor nos deu. É um privilégio que o Senhor nos deu de conhecer o Senhor, de olhar na Tua face, Deus, de estar na Tua presença. E, Pai, eu quero agradecer nessa noite por podermos ter essa oportunidade. Quantos não podem te adorar porque não te conhecem, Deus, mas nós te conhecemos. E o Senhor se faz presente. E o Senhor anda no nosso meio. Ah, Deus, como isso é grandioso. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela ministração de cura que o Senhor vai fazendo nas nossas vidas. A cura que o Senhor vai fazendo ao teu povo através da adoração, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar rapidamente. A gente vai passar os avisos aqui. Vamos ter nosso momento de oferta antes da palavra. Mas eu queria que o Jonas colocasse os avisos para a gente aí. Ok. Os irmãos estão vendo que aí no telão está marcado o nosso próximo culto no domingo, dia 5 de março, próximo domingo, amém? Então a gente vai fazer o culto com ceia e a gente vai fazer o nosso café da manhã, tradicionalmente. Então os irmãos, aí mais lá para o fim da semana, na quinta, na sexta, a gente já começa a organizar no grupo o que cada um vai trazer para o café da manhã, porque isso ajuda a gente não ter várias pessoas trazendo a mesma coisa e o nosso café fica melhor, tá certo? Mas o que a gente queria também estar abordando com os irmãos é que o nosso culto chegou o momento de ele ir para o domingo de manhã. Amém? A Bíblia nos ensina que tudo tem começo, meio e fim. E esse período de reunir no sábado à noite, ele está terminando hoje. Hoje é a nossa última reunião no sábado à noite. A partir da próxima semana, a partir do próximo culto, nós iremos nos reunir no domingo. Amém? Eu espero que essa seja uma novidade que a igreja abrace com alegria. Nós entendemos aí, vocês foram consultados, os grupos caseiros foram consultados sobre essa mudança, e nós entendemos que, de acordo com o que a congregação nos retornou, que o culto no domingo de manhã ele é um pouco melhor. Então, eu também penso assim, eu acho que a gente vem com alegria, com ânimo, com fé. Então, os irmãos já podem entender aí que hoje foi o nosso último culto no sábado. Amém? Vamos ter o nosso momento de oferta. Você pode trazer sua oferta ali no nosso baúzinho. Eu estou meio longe dele porque o microfone não alcança. Mas se alguém puder abrir ali o baúzinho para a gente. Os irmãos tragam com alegria aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Amém. Vamos agradecer as ofertas e orar pela vida dos céus. Senhor, nós te agradecemos pela oferta que o Senhor levantou nessa noite através do teu povo, Deus. Que esse recurso seja usado para a propagação do teu reino, Deus. Nós entendemos que o nosso recurso, aquilo que nós trazemos é para contribuir com o avanço do teu reino, Deus. Que isso sirva para isso, Deus, em nome de Jesus. Nós também abençoamos a vida do Celso, Deus, que ele possa ministrar algo do teu coração para nós nessa noite, Senhor. Usa a vida dele para tocar o nosso coração, a nossa mente, através da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém, amados. Quanto ao domingo, próximo domingo, né, que a gente vai passar a ter os cultos aos domingos de manhã, no tocante à ceia, ao café da manhã, nós não vamos iniciar como vínhamos fazendo alguns domingos,
às 9 horas. Nós vamos iniciar às 9h30. Então, interessante que o pessoal comece a chegar a partir das 9 ou 9h15, que seja, para a gente começar o café às 9h30 e passar um tempinho a gente iniciar o culto, para não ficar muito tarde, né? Porque se a gente começar muito tarde, depois termina mais tarde, aí complica quem vai fazer almoço em casa, alguma coisa. Então, a gente chega umas 9h15, digamos, serve o café às 9h30, temos o culto, não vai ser um culto tão longo, realmente, porque eu acredito que o pessoal vai ter que correr para quem vai fazer alguma coisa em casa, ou quem vai comprar alguma coisa em casa, quem vai receber gente em casa. Então, tem essas particularidades aí. Mas, sem dúvida, o período da manhã é um período que a gente tem maior liberdade, maior desprendimento para poder adorar o Senhor, para poder glorificar o Senhor, do que num sábado que a gente vem de uma correria de pôr as compras em dia, pôr as coisas da casa em dia, trabalhar no sábado. Quer dizer, é uma série de coisas que vai ajuntando. Então, o sentimento que houve realmente é que o domingo, vamos dizer, é menos ruim, para a gente poder estar realmente prestando um tempo de adoração, um tempo de celebração ao Senhor. Então, eu sei que nem todos são adeptos a isso, tal. A gente fez a enquete justamente consultando as opiniões, mas o consenso maior foi realmente a questão do domingo. Como nós já tivemos época que fizemos culto aos domingos, domingo à noite, sábado à noite, domingo de manhã, domingo de tarde. Então, essa vez nós vamos ter um tempo um pouco diferente, por um tempo. O que a gente gostaria de estar abordando hoje é uma coisa chamada quebrantamento. Porque a gente está falando sobre ser discípulo, fazer discípulo, viver vida de discípulo. Mas uma das coisas que tem que permear o coração do discípulo é uma coisa chamada quebrantamento. Nós não vamos esgotar o assunto hoje, mas a gente gostaria de dar uma despertada nesse sentido. Que às vezes a gente tem um coração meio difícil de ser tocado, ou não tão sensível quanto deveria ser. E o quebrantamento é aquela coisa que realmente nos derruba do nosso eu, da nossa natureza, e nos leva a nos prostrarmos diante de Deus. Uma atitude de quebrantamento, de contrição. Então, nós vamos falar sobre isso. Eu gostaria de ler o Salmo 34, apenas o verso 18, na parte A do verso, que diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salvos contritos de espírito. Enfim, esse coração toca o coração de Deus. Um coração quebrantado toca o coração de Deus. Quebra o coração de Deus. Porque Deus não despreza essa atitude. Aí nós vamos abordar como chegar nisso, né? Como se não soubéssemos. Claro que sabemos, estamos apenas procurando reforçar esse conceito, porque eu creio que todos sabem qual é a origem desse termo, por que acontece isso. É uma palavra bíblica baseada na questão da contrição, realmente. Ela sugere algo que foi esmagado em minúsculos pedaços, tal como uma rocha que se tornou um pó, esfarelou. Quando você está com o coração quebrantado, meu amado, o teu coração está esfarelado na presença de Deus. Quer dizer, ali não tem lugar para ego, para eu, para minha vontade, para aquilo que eu acho, aquilo que eu quero. Porque você está em pó, está no pó. Está no nível mais baixo possível. Se prostrando perante Deus para que Ele fale, para que Ele mude, para que Ele haja. Né? Esses tempos a gente estava assim, triste um pouco lá na loja, né? Porque, afinal de contas, o período realmente não é muito bom, né? Diz que o país só funciona depois do carnaval, aquela coisa toda. E a gente, meu Deus do céu, acho que vamos ter que fechar isso aqui, não é possível. Ou já passamos da hora de fechar. Não vende nada. Tem dia que nem um botão de rosa vende. Aí nos sentimos meio aflitos nisso, nós só temos uma solução. Não é fazer alegoria na rua para a pessoa vir comprar coisa.
não é investir demais em marketing e propaganda, ou contratar o palhaço, aí tem o Coringa, né, que faz um monte de propaganda aí na rua, ele atrai o pessoal no comércio, ele faz qualquer coisa. Eu acho que a gente precisa de uma coisa um pouco melhor que isso. Um pouco não, muito melhor que isso. É todo dia, a primeira coisa que fazer, abriu a loja, se prostrar perante Deus, orar. Primeira coisa. E essa semana nós experimentamos isso, amados. Falei, Senhor, nós não temos saída, não temos solução, não temos o que fazer. Está desanimador. Mas nós cremos na Tua misericórdia. Nós cremos nisso. Não porque nós não merecemos nada. Nossa vida é uma passagem. Dura o quê? 50, 60, 70, 80 anos? Passou disso, já é cansaço, né? É muito pouco diante da eternidade. Mas se há um propósito do Senhor de estar aqui, e a Diva colocou um valor para Deus, não para nós provarmos Deus, para Deus provar para nós que Ele quer que a gente continue mais um pouquinho ali, não sei quanto tempo. E a oração vem sendo respondida todos os dias, graças a Deus. Quer dizer, é isso que nós precisamos, sabe? Nos quebrar, nos deixar derrubar realmente perante a potente mão de Deus. A gente acha que sabe, acha que consegue, acha que conhece, acha que influi. Nós não somos nada, meu amado. Que quando Deus quer ou Deus não quer, as coisas acontecem ou não acontecem. Então nós começamos a colocar Deus, faz isso, porque nós não somos capazes, nós não somos super nada, nós não sabemos nada. Não é à toa que Sócrates, né, no leito de morte, ele falou para os discípulos dele, né? O que eu sei é que nada sei. Um dos maiores pensadores da humanidade, né? O que sei é que nada sei. O que nós sabemos, amado? Perante a grandeza do nosso Deus, a grandeza do Verbo vivo, Jesus, que nos salvou porque Ele quis. Não foi porque nós quisemos, porque Ele quis primeiro. Ele nos olhou desde a fundação do mundo. A nossa redenção já estava preparada. Então, nada mais justo é do que realmente colocar os nossos dias, o nosso passo a passo, à prova nas mãos de Deus, não na nossa. Nós não precisamos provar nada. Deus, seja o que aconteceu, outro dia o Wagner estava falando sobre isso, né? Se curar, Ele continua sendo Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Então, isso, Deus não precisa provar nada para nós. Que Ele é o Deus de todas as coisas, dono de todas as coisas. Mas Ele precisa, às vezes, provar para nós o que Ele quer que a gente faça ou onde Ele quer que a gente permaneça. E isso a gente só consegue numa condição, amados. Coração dobrado, quebrantado. O coração quebrantado, ele é um coração ensinável. É aquela pessoa que pode ter vivido 90 anos, mas está sempre a fim de aprender. Sempre aprendendo. Eu acho que quem trabalhou com negócio de qualidade sabe o que quer dizer Kaizen. O que quer dizer Kaizen? Quem trabalhou com qualidade? É uma palavra japonesa. Hã? Melhoria contínua. Melhorar sempre. Kaizen, melhorar sempre, melhoria contínua. É isso, mano. Então nós sempre temos alguma coisa para aprender. Sempre tem alguma coisa que a gente precisa saber. Nós não sabemos nada. Por mais que a gente viva, nós somos limitados. Nós somos temporais. Mas o nosso Deus é atemporal. Para Ele não tem divisão de tempo, como nós enxergamos. Por isso que nós temos que nos quebrar diante dEle. Porque por mais que a gente ache que sabe, Ele já sabe muito mais antes da gente saber. Outro dia eu estava conversando com um projetista que ele queria que eu participasse num projeto que seria, vamos dizer, revolucionário em termos de custo. Projetar uma plataforma elevatória, essa que usa para cadeirante, para acessibilidade, que aquilo anda a meio metro por minuto, mais ou menos, né? De tão rápido. Dá tempo de você subir e descer a escada umas 10 vezes para levar o cadeirante lá para cima. E esse projetista, né, que
ele também conhece um pouco da palavra. Falar, eu vejo assim que, né, a gente poderia arriscar isso aí, porque eu vejo que essa cinta amarra carga de caminhão, leva coisa na ponte rolante, por meio de cintas, né? E ela entraria no lugar do cabo ou da corrente e baratearia o preço do equipamento do elevador de plataforma, que custa, em média, uns 45 a 55 mil reais, um elevador de plataforma, que não é um elevador de passageiro, é uma plataforma elevatória para cadeirante, uso restrito. Se a gente fosse construir um prédio aqui que não tivesse a tal da rampa, teria que ter pelo menos uma plataforma elevatória. Mas como nós estamos num tempo que a construção não obrigava-nos a isso, então nós não temos. Aí eu peguei e falei, só que tem um detalhe, eu acho boa ideia, excelente. Então, vamos conversar? Vamos vir aqui no escritório para conversar, a gente faz o dimensionamento, os cálculos. Eu falo, não, realmente, vamos conversar. Primeiro, vamos procurar nas normas ABNT onde tem alguma coisa nesse sentido. Não tem. Porque eu consultei, eu tenho acesso às normas BNT, eu assino todo mês aí, não tinha nada nesse sentido. Pronto. Não, mas, poxa vida, é um negócio que dá para testar. Dá. A gente tem que pegar uma amostra do que a gente quer, fazer um protótipo do que a gente quer fazer, levar num IPT da vida, num milimetro da vida, submeter a todo tipo de teste, com atmosfera agressiva, salt spray, um monte de coisa aí, ensaio destrutivo, um monte de coisa, para daí provar que aquela cinta que a gente está querendo colocar na plataforma, ela vai realmente aguentar o atrito e o esforço de tração, por X tempo, a X tonelada de carga. Se a gente conseguir fazer tudo isso, aí, quem sabe, a gente consegue patentear um evento. Pô, mas precisa tudo isso? Precisa. Que um tempo da minha vida, eu era muito daqueles caras que não gostava de usar ferro de solda, amarrar as coisas com arame, com fita crepe, para emendar as coisas. Depois que a gente entrou para a engenharia, entrou para essa área de segurança, esse conceito foi para baixo, porque não dá para contar com essas coisas. Porque a gente está cometendo crimes concepcionais e crimes realmente podendo lesar alguém, quando a gente promove umas coisas, umas gambiarras dessas, né? Então é a mesma coisa, né? Aí esse projetista vira para mim e fala, mas puxa vida, né? A ciência é um negócio. Eu falei, pois é. Eu entendo que a ciência, ela é um misto de ceticismo e crença ao mesmo tempo. A ciência é uma mistura desses dois. Ah, não, eu já acho que a ciência é o encontro da descoberta do homem com aquilo que Deus já sabia. Perfeito. Concordo. Mas assim, digamos que no tocante ao ceticismo e à crença, isso faz parte da mente do cientista. Porque para a ciência não existe verdade absoluta. Tudo é questionável. A grande verdade hoje pode ser a grande mentira de amanhã. Em ciência é assim que se trabalha. Tem pessoas crentes e tem pessoas ateístas no meio científico também. E mesmo que eu seja crente ou não, quando eu vou testar um negócio, eu tenho que estar muito desconfiado se aquilo realmente vai dar certo. Ou seja, eu tenho que ter um pouco de ceticismo no meu experimento e, ao mesmo tempo, crendo que ele pode dar certo. Outro dia o Jamie estava falando, né, que Edison, numa das vezes que ele fez a lâmpada lá incandescente, estourou. Pô, mais uma vez que deu errado, né? Cara, eu estou feliz porque eu descobri mais uma forma como não se deve fazer a lâmpada. Dentre tantas tentativas que ele foi, até que ele conseguiu chegar. Tem uma lenda que diz que o Edison, para conseguir descobrir o que estava faltando na lâmpada incandescente, que o que é? Juntar um fio, dar um curto nele, e aquela energia luminosa, por causa do aquecimento do fio, ilumina. Aquilo era a ideia da lâmpada incandescente. Mas toda vez estourava. E ele, num horário de refeição, ele estava pensando no negócio lá, e a mulher dele, Edison, Thomas, né? Que é Thomas Edison. Você parece que fica no mundo da lua quando está pensando nesse invento aí, dessa lâmpada aí.
Aí ele regalou os olhos e falou... Aí, o que ele pensou no caso do mundo da Lua? O que tem na Lua que nós... O que não tem na Lua que nós temos aqui? Ar, oxigênio. O filamento da lâmpada, por que ele estourava? Porque tinha oxigênio, oxidava e estourava. Na hora que ele criou o vácuo, em cima do filamento da lâmpada, ele descobriu a lâmpada elétrica. O que é o vácuo? É essa cúpula de vidro que fica envolvendo o fio. Aí não estoura mais. Aí ele conseguiu inventar, realmente, a lâmpada incandescente. Então, ciência, ou busca por saber, ou provar teorias, transformar em prática a teoria, eu entendo, né, minha cabeça, né, pelo menos, que ela é um misto de crença e ceticismo. E nenhum desses dois deve te levar a desanimar, a continuar. Tá? Tem um pensador, né, Ariano Suassuna, que ele falava mais ou menos assim, não sei se eu vou lembrar direito. O otimista é um tolo. O pessimista é um chato. Eu prefiro ser um realista esperançoso. Engraçado essas coisas, né? Bom, vamos continuar com o principal assunto aqui, que é o quebrantamento. Quebrantamento. São 3 situações que a gente tem que levar em conta. É o rompimento da nossa vontade pessoal e total rendição à vontade de Deus. É abrir mão da autoconfiança e da independência de Deus para se tornar dependente dEle. E é o amolecimento do solo do nosso coração para que a palavra de Deus penetre e crie raízes. Romper a vontade pessoal, abrir mão da autoconfiança, achar que eu consigo, que eu posso, e amolecer o nosso coração duro. Que um homem de dura serviço, ele vai ser tocado por Deus em alguma coisa? Difícil. Né? O quebrantamento, meus amados, é algo extremamente necessário na vida dos filhos de Deus. Né? A gente precisa, a todo momento, deixar Deus moldar a nossa vida. A gente fica esperando chegar uma crise para se deixar quebrantar. Ah, então eu tenho que ser uma manteiga derretida a vida inteira. Não sei como é que é o perfil de um coração quebrantado, porque eu não sou tão assim. Eu acho que eu sou meio geladeira nesse ponto. Mas eu preciso experimentar com muita constância esse negócio de deixar a minha vontade de lado e falar, Deus, é a tua vez, não é a minha vez agora. E dar mais vezes para Deus agir do que para nós agirmos. Porque nós somos falhos. Por mais que a gente tenha uma expectativa, Deus está lá do alto enxergando todo. Ele está vendo todas as implicações daquilo que a gente vai fazer ou vai buscar. E a gente, às vezes, não tem essa noção, porque nós estamos emocionalmente envolvidos naquilo que a gente quer fazer. Tem que dar certo, não pode dar errado, por exemplo. Tem essas coisas de pensamento positivo. E esse tal do pensamento positivo, ele não ajuda. Se fosse fé, seria muito melhor. Que a fé é a certeza daquilo que eu não estou enxergando. A fé. Já o pensamento positivo, não. Vamos em frente que vai dar certo. Isso é pensamento positivo. Ah, vai dar certo, vai dar tudo certo. A fé é eu chegar e falar, Senhor, eu estou vendo que está tudo em ruína aqui, mas eu creio no teu poder para levantar essas ruínas, porque o Senhor Deus é poderoso. Nós cantamos hoje aqui, nosso Deus é poderoso, nunca falhará, sempre perto está. Ele não nos deixa, Ele nunca falha. Isso é fé, não é pensamento positivo, não é autoajuda. Né? O que acontece com o orgulhoso, meus amados? A pessoa orgulhosa. Olha para o fracasso dos outros e está sempre pronto a mencionar eles. Tem um espírito crítico, está sempre procurando erro nos outros. Enxerga as falhas alheias com um microscópio.
mas olha as suas com um telescópio. Se auto-justifica, tem um conceito elevado de si mesmo e menospreza os outros. Tem um espírito independente e autossuficiente. Quer provar que sempre está certo e sempre deseja ter a última palavra. Exige sempre os seus direitos e a preservação da sua reputação. Deseja sempre ser servido, quer que a vida gire em torno de si e das suas necessidades. Tem o sentimento de que a igreja é privilegiada por poder contar com ele. Quer dizer, é o indispensável, né? Busca sempre se autopromover. Deseja intensamente ser reconhecido e apreciado por aquilo que faz. Fica magoado quando outros são promovidos em vez dele. Fica satisfeito com os elogios e se deixa abater pelas críticas. Se preocupa com a opinião das pessoas a respeito dele. Não aceita ser corrigido ou disciplinado. Tem dificuldade de aceitar os seus erros e pedir perdão. Considera que não precisa de arrependimento e mudança de vida. Meu amado, quando eu falo isso aí para vocês, eu estou com mais dedo apontando para mim, tá? Alguém se identificou ou não se identificou com nenhum desses casos que nós citamos aqui? Sejamos honestos. Eu acho que para mim faltou coisa aqui. Sejamos realistas, né? O nosso orgulho é a principal causa de não nos quebrantarmos da presença de Deus. Que nós nos supervalorizamos. Ah, mas se Deus deu seu filho para morrer por minha vida, é porque eu sou muito precioso. Sim, nós somos muito preciosos para Deus. Mas aos olhos dele, aos meus olhos, eu tenho que entender que eu sou pó, que eu preciso dele. Eu não sou capaz. Quantas coisas eu já fiz que deram certo e quantas coisas que eu fiz que já deram errado. Porque eu aceito falhas, Deus não aceita falhas. Deus nos fez perfeitos. Nós não somos falhos porque somos humanos. Nós falhamos porque aceitamos falha, porque Deus não nos fez erráticos. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Mas nós toleramos a falha. Deus não tolera a falha. Tanto que ele entregou o único filho que ele tinha para morrer pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Falha, pecado é a mesma coisa? O que quer dizer pecado? Errar o alvo. O significado da palavra pecado é errar o alvo. Errar o alvo não é uma falha? Se essa lista ajudou a gente a reconhecer o quanto nós somos orgulhosos, amado, o quanto nós precisamos de ser tocado, quebrado por Deus, aleluia, amém. A gente já podia encerrar aqui. Uma vida de quebrantamento é para aqueles que reconhecem, que confessam e rejeitam orgulho, sabe? Apesar do quebrantamento ser uma obra de Deus em nós, ela exige que a gente participe disso. Não vem uma coisa automática. Eu peço, Deus, quebra no Senhor. Tem que começar daqui. Eu tenho que ligar o meu fio a Deus para que Ele faça a obra. Tem que ter uma iniciativa minha. Eu preciso chorar que nem criança na presença dEle. Ou confessar para Ele, Senhor, eu estou com o coração duro, eu não consigo admitir que eu estou errado, mas eu preciso ter um acerto com o Senhor. Mostra, Senhor, me toca naquilo que eu preciso ser despojado de mim para que o Senhor quebre o meu coração. Teve vezes que eu tive que pedir isso para Deus, que eu não consegui nem chorar com aquilo que eu fiz de errado. É pior do que chorar, você querer e não conseguir chorar. Então, por isso que eu digo, amado, o quebrantamento não é uma coisa tão automática assim. Você tem que se esforçar para se deixar quebrar, para que Deus realmente esmigalhe o teu coração e Ele daí comece a agir. Tá? Eu tenho entendido assim.
para viver uma vida de quebrantamento, amados, primeira coisa, se aproximar de Deus. Em Tiago 4:8, né, que eu vou pedir para o Jonatas colocar, o que Tiago está recomendando ali? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Você se aproxima de Deus por meio de oração e da leitura bíblica. Comece a orar e ler a Bíblia e o coração vai mudar. Já é por aí. Sobre a oração, você tem que dedicar um tempo para que essa aproximação de Deus se transforme numa convivência diária. Não é uma oração de 2 minutos e amém e tal, e só no outro dia. Porque você vê, Adão caiu. E ele, todo dia, ele se encontrava com o Senhor no jardim do Éden. Mesmo assim, Adão caiu. Nós temos um relacionamento diário com o Senhor. Não precisa levantar a mão que sim ou que não. Todo dia, Adão ia falar com Deus. E ele caiu. Onde nós estamos nisso? Não procure apenas se aproximar de Deus, mas conviver com Ele. Quando a gente tem um hino que falava, né, vem visita a tua igreja. Quantas vezes eu cantei esse hino? Maravilhoso, lindo. Mas o Senhor, nosso Deus, Ele não pode ser visita na minha casa. Ele tem que ser morador principal. Se Ele é visitante, então minha casa está mal. A Bíblia diz que Jesus escolheu 12 entre os seus muitos discípulos, né? Que não eram só 12 os discípulos de Jesus, mas 12 os que estavam com ele, né? No caso de Marcos 3,14 fala sobre isso. O Jesus, ele entendia a importância do tempo para estabelecer intimidade, que não era uma coisa tão automática assim, né? Não tem como ter intimidade entre duas pessoas se ela não tiver a oportunidade de passar um bom tempo juntos. Não é minutos ou instantes. É mais do que isso. O culto, ele é a consequência de uma intimidade com Deus. Quanto eu me abro no culto para adorá-lo, é fruto do quanto eu estou próximo de Deus fora das reuniões. O culto foi bom para você? Amém. É sinal que você está tendo uma vida de relacionamento com Deus. Ah, não foi tão assim, claro. Porque é de você para Deus, não é de Deus para você, o culto. Não é eu que vou tornar o culto para o meu irmão melhor ou pior. É cada um. Que cada um de nós tem a salvação em Jesus. Não somos caronistas na igreja. A salvação ela é individual. É autorresponsabilidade. Não existe o crente de berço. É o crente mesmo, aquele que crê, que caminha em cima daquilo que ele crê. Jeremias 29:13, Jonatas, tem um outro verso interessante sobre isso. Tem um cântico muito bonito que fala sobre isso, né? Buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o coração, né? Então isso é uma coisa que toca quando eu buscar de todo o coração, não é? Oh Deus, estou aqui, tal. Quanto eu estou colocando meu coração nessa minha busca ao Senhor? Vamos ver uma passagem. Não, muito longa. Bom, enfim, não existe quebrantamento sem a palavra de Deus. Nós vemos alguns exemplos na Bíblia, né? Quando a palavra de Deus ela é lida, explicada, estudada, aplicada, os corações se derretem. Somente a palavra de Deus é capaz de produzir mudança na vida das pessoas. Isso é fato. Eu vou orar. Eu preciso também ler, preciso me alimentar também. São as duas coisas, são os dois pedais da minha bicicleta espiritual, né? Se você tentar pedalar com o pedal só, você até consegue um pouco, mas não caminha tanto como aquele que usa os dois pedais da bicicleta para pedalar, né? Para viver uma vida de quebrantamento, confesse os seus pecados, é o outro ponto. Primeiro a gente falou que aproximar de Deus, depois confessar os seus pecados. Confessar aquilo que você está vendo que não está dando certo. Ou que a consciência, Deus está te tocando, isso aí não está bom.
Mas para confessar, primeiro eu preciso me arrepender, ter um coração disposto a me arrepender disso, a não querer tornar a fazer. Que uma coisa é eu chorar a consequência de um leite derramado, que aí é um choro às vezes de remorso porque caiu o leite no chão. É a tristeza de ter errado. Esse é o arrependimento. Não é o remorso de ter derrubado o leite no chão. É o fato de eu ter propiciado aquela perda por uma falha minha. Aí eu tenho que me arrepender dessa falha. Ou seja, eu peguei o jarro sem estar um pano quente, queimou minha mão, derrubou, caiu, quebrou o jarro. Então, na próxima vez, eu pego com um pano, ou um jarro que tem um cabo que não transmita o calor do líquido para a minha mão. Enfim, eu vou arrumar um jeito daquilo não acontecer mais. A mesma coisa com relação às falhas que a gente comete no dia a dia. Quando a gente tem na empresa uma coisa chamada CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Não sei quantos aqui já participaram. Qual é uma das premissas da CIPA? Investigar acidente, não para procurar culpado, mas para descobrir o que aconteceu para não tornar a acontecer. Que aí seria a prevenção, não é sobre o acidente que já aconteceu, é contra a reincidência futura desse mesmo acidente. É por isso que existe a CIPA. Que acidente acontece. Mas, quanto mais eu agir para não reincidir, menos acidentes acontecerão. Tá? Então é a mesma coisa com relação a pecado. Eu pequei, errei. Tá, me arrependo e me acerto com Deus numa forma de não tornar a fazer aquele mesmo erro. Vou errar num outro ponto. Me arrependo, Deus, eu errei por causa disso. E você começa a caminhar fazendo pactos com Deus para que a sua vida vai sendo santificada. Não porque você é capaz, porque é o Espírito de Deus quem nos capacita para vencer o pecado, que nos guarde de tropeçar. Não é nós, não é a nossa capacidade. É aquela situação da confissão, é o que está no Isaías 6,5. Né, Jonatas? Isaías 6,5. A experiência de Isaías, quando ele fala: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Coisa terrível, né? Quer dizer, você começa a se comparar com Deus, porque você fez uma coisa que não agradou e os seus olhos viram o Rei. Ele te viu. E Deus não pode olhar para o homem por causa do pecado. E agora? Estou perdido. Mas graças a Deus que Jesus se colocou como uma ponte entre mim e Deus. Por isso que Ele não me rejeita. Porque Jesus se fez pecador no nosso lugar. O 1 Pedro 1, 15 e 16, ele já começa a entrar nessa questão também do confessar pecados, né? 1 Pedro 1, 15 e 16, que diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Santo, a gente já sabe que é aquele que procura uma vida separada, para o uso exclusivo de Deus. Quer dizer, tem uma exclusividade com o Senhor. É separado, por isso que ele chama santo. Outro versículo muito bom para essa questão do pecado. 1 João 1,9. Esse pessoal já sabe de cor, não precisa nem buscar na Bíblia, né? A gente cantava essas músicas também, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Amém? Outro ponto importante também: esvazie-se de si mesmo. Quer dizer, não toma de novo aquilo que é de Deus para si. Você não se colocou na presença de Deus para que Ele dirija, para que Ele conduza, para que você não peque mais, para que você não fale mais. Se você preencher de novo esse espaço aí, Deus não vai ter lugar. E Ele vai continuar sendo uma visita na sua casa. Aí Jesus tem que ir lá e bater na porta do meu coração, como se eu fosse um incrédulo, para poder entrar e fazer morada e cear comigo. Filipenses 2, do 5 ao 11. Agora é um texto meio compridinho. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, amados, ele viveu uma vida de quebrantamento. Ele nos deixou exemplo para ser seguido, tá? Por isso, quem deseja viver uma vida de quebrantamento, precisa esvaziar de si mesmo e encher-se de Deus. O próprio Jesus se esvaziou da grandeza dele e assumiu uma forma humana, vazia de Deus, para se fazer pecador no nosso lugar. Ele se esvaziou da grandeza. E nós nos achamos mais importantes do que Jesus, que a gente não abre mão do nosso eu, de jeito nenhum. Não, porque Deus já me salvou, eu não devo nada, eu já estou salvo. Então, essa ilusão retórica é uma ilusão retórica. Ela turva a ação do Espírito Santo de Deus. Aí, eu vou determinar quando eu quero que o Espírito entre em mim e faça alguma coisa e quando não, porque eu estou tomando conta. O meu coração está cheio de mim. Como é que pode? Esvaziar-se, amado, não é coisa. Não é algo que vai vir automático. É um ato involuntário. É voluntário, perdão. É um ato voluntário o esvaziar-se. Tá? Esvaziar-se é abrir espaço para o novo de Deus. O novo de Deus, sim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então, amado, o novo de Deus vem através do eu me esvaziar, para que Ele renova minha mente, meu coração, os meus propósitos, os meus projetos, os meus planos. Ele vai trazendo novidade de vida através disso. Porque a velha vida, nós não precisamos, porque nós já sabemos como é só a gente tomar conta. Aí não tem novidade, é a mesmice de sempre. Quando a gente se esvazia de nós, Deus não vai deixar mesmice no nosso coração. Ele vai sempre nos fazer caminhar de fé em fé, de glória em glória. E se isso está na palavra, não tem erro. Eu me esvaziar, eu vou ver novidade. Eu não quero me esvaziar, tá bom. Seja bem-vindo à terra da mesmice, então. Sempre a mesma coisa. A ausência de perspectiva, de esperança, falta de visão futura. O que vai ser da minha vida daqui a 10, 15 anos? Acho que é mesmo de agora. Quer dizer, aquela coisa que é monótona, chata, sem graça.
Porque a graça de Deus eu não estou deixando ela tomar conta de mim. Eu estou a fim de continuar dirigindo, controlando os meus passos, né? Esvaziar-se, amado, é ter uma atitude de humilhação. O verso 8, né, que nós lemos, diz que Jesus a si mesmo se humilhou. Ele abriu mão dos direitos dele, das prerrogativas dele. Ficou quieto, não se defendeu. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, foi usurpado pelos homens. Esvaziar é ser obediente até as últimas consequências. Aqui a gente consegue isso, ou a nossa ansiedade não nos deixa chegar nesse ponto, né? Esvaziar-se é dar oportunidade a Deus de nos exaltar, né? Quando nos esvaziamos, estamos dando a Deus a oportunidade dele nos elevar, tá? De nos dar uma nova graduação. Jesus recebeu um nome exaltado, um nome acima de todo nome. Não tem como viver uma vida de quebrantamento sem nos esvaziarmos. Essa que é a realidade. A grandeza do homem está no poder de esvaziamento de si mesmo, para receber a vida abundante que Deus tem nele. Que daí as pessoas vão nos confundir com Jesus. Quando nós nos esvaziarmos, as pessoas vão ver Jesus em nós. Enquanto não nos esvaziarmos, nós vamos ser o Celso, o fulano, o José, o Joaquim, o Mário, etc, etc. Nós não vamos ver ninguém além de pessoas buscando a Deus, mas não refletindo a imagem semelhante de Deus. O quebrantamento começa com a rendição de nossa vida. É um abrir mão da minha vontade para que a vontade de Deus seja plenamente feita. Quando não há vazio em você, não há nenhum espaço para Deus encher. E quando você não está cheio de Deus, você está vazio do seu poder. Por isso a gente tem que se quebrar na presença do Pai, sabe? Teve um pregador que falou o seguinte, que é incrível o que Deus pode fazer com o coração quebrantado, se lhe entregarmos todos os pedaços. É aquilo que o David Wilkerson, né, naquela história A Cruz e o Punhal, um livro que escreveu, quando chegou o Nick Cruz, com um punhal na cara dele, na frente do muro lá, porque ele estava tentando interferir num vucu-vucu que estava tendo lá no Brooklyn, lá, né, nos anos 50. Né? Lá só buena gente, né? Aí o Nick Cruz falou, você sabe que eu consigo fazer de você 1000 pedacinhos só com esse canivete aqui? O que o David Wilkerson falou para o Nick Cruz? Vocês ouviram o que a Alete falou? Cada um desses 1000 pedacinhos continuará te amando. Ele estava falando para o cara que estava esfregando o canivete no nariz dele, eu te pico em 1000 pedacinhos. Quer? E ele não resistiu. Ele se abriu para pode fazer, porque eu vou continuar amando você. Cada um desses pedacinhos, sem reserva. Meu amado, é uma coisa que quebra a gente no meio. Eu consigo fazer um negócio dele, falar isso para alguém? Você consegue? Isso aí é se esvaziar de si mesmo. Tanto que depois, para quem assistiu o filme ou leu o livro, esse pastor conseguiu reunir num cinema, num teatro, né? Acho que não era cinema, é teatro. 2 gangues rivais para assistir o culto de evangelização. E quando o líder de uma das gangues foi para cima dele, o Nick Cruz, que era líder da outra gangue, foi para cima do cara, defendeu e ia matar o cara. Aquilo que ele falou que ia fazer com o David Wilker, ia fazer com o líder da outra gangue. Mas o que aconteceu? O Billy falou, não faz isso. O David Wilker, não faz isso. Mas ele ia fazer.
Aquele foi o momento em que ele entregou a vida dele para Jesus. Naquele momento em que ele ia levar mais um para o inferno. Daquele dia em diante, ele saiu do inferno. Porque ele conheceu o perdão de Deus. Através da atitude dele de não matar alguém que, na visão dele, merecia morrer. O mesmo perdão que ele deu para aquela pessoa, ele sentiu que Deus deu para ele. Aquele foi um esvaziamento do Nick Cruz, e que depois se tornou um amigo de cruzadas evangelísticas do David Wilkerson. Então, gente, eu acho que falar mais do que isso é bobagem, mas, enfim, quebrantamento. Primeiro, aproximar de Deus, confessar pecado e esvaziar de si mesmo. Começou por aí, Deus vai fazer uma obra. Quantos creem nisso? Eu creio. Eu preciso disso. Essa semana, essa experiência da gente lá na floricultura foi um flashzinho. Porque eu estava pensando o que trazer, o que compartilhar, né? Aí, das coisas que eu mais me lembrei foi aquela música aí, olho para a cruz eu vou, se eu sofrer, participar. Sua obra, né? E por aí vai. Então, é experimentar essa anulação de si mesmo que Jesus experimentou. Nós precisamos disso. É uma das coisas importantes na vida do discípulo. Amém. Alguém poderia vir aqui orar nesse sentido aqui, para abençoarmos uns aos outros agora, ficarmos em pé. Aleluia. Amém. A gente não pode fazer nada, né? A Bíblia diz que a gente não tem poder de fazer nada, de querer ser alguma coisa, porque é o Senhor que nos convence do nosso próprio pecado. Se o Senhor não fizer esta obra no nosso coração, nós não podemos fazer nada, não é? E há um momento na vida que Deus é tão bom que Ele propicia o nosso encontro com Ele. Deus usa dos seus meios, das suas formas, para atingir o nosso coração. Então, Deus, não há ninguém igual a Ele. Ele é sábio. Deus é sábio. E Ele sabe como entrar no nosso coração, como entrar na nossa vida. Nós, muitas vezes, achamos que podemos, que somos inteligentes, que é aquilo que a juventude fala, né? Nós achamos que somos a última bolacha do pacote, né? Mas Deus tem o poder de nos tocar e nos achar, nos encontrar. Nós não conseguimos encontrar Deus, mas Deus consegue nos encontrar. Por isso que a salvação, ela é uma obra de Deus, é uma obra maravilhosa, porque Deus tem o poder de estar sobre nossas vidas. É até arriscado a gente dizer assim, está tudo bem, né? É até meio arriscado a gente fazer essa afirmação, está tudo bem, porque Deus sabe, no fundo, o que nós precisamos, o que nós carecemos da sua glória. O pecado é consequência, né? O salário do pecado, a consequência do pecado é a morte, não é? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É um dom, é um presente, a salvação é um presente, é uma graça de Deus. Por isso que muitas vezes a gente não compreende, porque
Deus precisa tocar o nosso coração. Deus precisa entrar no nosso coração. Deus precisa nos achar. Porque Deus veio em Cristo buscar o que se havia perdido. E quem se havia perdido? O ser humano. E eu gosto muito daquela passagem de Isaías capítulo 6, que foi lido aqui, porque Isaías era um profeta, e ele servia o rei, não é? Ele era daqueles que provavam o vinho do rei, e ele estava diante do rei, e ele servia o rei, ele estava, vamos dizer assim, num lugar seguro. Muitas vezes a gente pensa que o troquinho que está lá no banco nos dá uma segurança. Muitas vezes a gente pensa que o serviço, o nosso emprego, enfim, o nosso ganha-pão é suficiente para tudo. E não é. Deus é suficiente na nossa vida. Isaías estava lá no reino, estava lá na tranquilidade, mas chegou um momento em que o rei morreu. E a Bíblia diz que no ano em que o rei morreu, Isaías teve uma visão do Senhor. Ele enxergou a Deus. Ele viu que o Senhor estava sentado num alto e sublime trono. Então ele sentiu aquilo que nós vimos aqui, né? Que ele se viu pecador. Amém? Então, nós precisamos reconhecer que nós somos frágeis, nós somos pecadores. Amém? E é Deus que faz essa obra na nossa vida. Deus constantemente está falando conosco. Mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nós invocamos o Teu nome, Senhor. Nós reconhecemos nossa fragilidade, o nosso não ser, Senhor. Nós não temos poder sobre a vida, nós não temos poder sobre o amanhã, nós não temos capacidade de viver por nós mesmos, nós vivemos porque o Senhor permite, porque o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, porque o Senhor quer alcançar, Senhor, ó Deus, o propósito de fazer morada em nossas vidas, enquanto aqui na terra, Senhor. E nesta noite, Senhor, nós queremos, Senhor, ó Deus, rogar, Pai, que o Senhor fale conosco por meio desta palavra, Senhor. O Senhor continue falando conosco, o Senhor continue mostrando a nossa pequenez. Ó Senhor, nós rogamos, Pai, que o Senhor não cesse de falar ao nosso coração, de falar quando estivermos, Senhor, ó Deus, dormindo, Senhor, quando estivermos tomando banho, Senhor, quando acordarmos de manhã cedo, Senhor, que a Tua palavra possa falar no nosso coração, Senhor, e possamos olhar para o céu, Senhor, e Te ver, Senhor, como grande Deus que nos amou e por causa disso nos entregou ao Seu próprio Filho, Senhor, para morrer na cruz no nosso lugar, Senhor, e para, como diz em Efésios capítulo 2, e nos dar vida, Senhor, porque nós estávamos mortos no nosso próprio pecado, Senhor, não havia solução para nós, não havia socorro para nós, mas o Senhor morreu no nosso lugar, para nos dar o dom da vida, e o Senhor nos tem dado vida em Cristo Jesus. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos achou, o Senhor nos encontrou, o Senhor buscou e achou lugar em nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor, nós Te louvamos nesta noite, Pai. E nós queremos entregar mais uma vez a nossa vida e pedir perdão, Senhor, por quanto nós esquecemos do Senhor, por quando não damos
Senhor, ouvido a tua voz, Senhor, e nós pedimos perdão, perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa a dureza do nosso coração, e faz morada em nossas vidas, Pai, para que o teu nome seja conhecido por aqueles que nos cercam, por aqueles que nos rodeiam, possam ver o Senhor em nós. Nós te louvamos, Pai, porque a tua palavra é a verdade, Senhor, e nós queremos crer nela como fator de mudança nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa-nos como igreja, Senhor, para a tua glória e honra. Amém. Que Deus nos abençoe e a sua palavra fale em nossos corações. Amém? Amém. Um abraço nos seus irmãos. Amém?